Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com um cara super gente boa, que eu conheço há um bom tempo, assim, trabalhando na Record lá atrás. Muitos anos. Eu era um desenvolvedor, acho que já era sênior ali, um desenvolvedor sênior. E eu vi esse cara trabalhando, não tinha tanto contato ali na época, enfim, mas os feedbacks ali por volta dele eram feedbacks super positivos, né? Hoje trabalha lá em Bevel, uma gigante aí também. Passou por Rent Cars, com a Johnson & Johnson. Singenta, Rubens Rodrigues, uma baita pessoa, um baita cara. Hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre tecnologia, mais especificamente dados, data analytics, enfim. We're gonna speak only English for now, right? That's okay. E a gente vai falar bastante aqui sobre dados. O Rubão é um cara, gente boníssima, como você percebeu, já começou a perceber. O nosso público é muito forte, Rubão, no Spotify. Legal. A galera escutando a gente, treinando na academia. Acho que todo mundo faz isso, né? Quando tá correndo, etc. Né? Mas antes da gente falar de dados, vamos falar um pouquinho do Rubens. Quem é o Rubens? O que ele gosta de fazer? Onde ele mora? Quais são os hobbies do Rubens? Esquece o profissional. Então vamos falar da nossa vida, né? É difícil, cara. É difícil, ainda mais no meu caso, eu tenho sido bastante nômade, eu acho que nos últimos anos. Bom, moro em Campinas, eu sou um recém-cidadão de Campinas há 3 meses, vim de Curitiba, sou natural de São Paulo, capital. Fiz uma movimentação para Curitiba em 2024, mas por questões profissionais acabou, teve um sincronismo ali de proposta, carreira e etc. Foi interessante, me movimentei para Campinas há 3 meses. A parte boa, agora volto a estar perto dos amigos, da minha família, meus irmãos, minha mãe em São Paulo, então acho que legal. Vou falar, tudo isso colaborou, né? Claro, dizem que quem vive em Curitiba não quer sair nunca, né? Então agora estou acostumando aí em Campinas, o calor, né? Estava acostumado já com o frio ali de 1 grau no inverno, 0 graus. Caraca. Mas por um bem maior a gente se movimenta. Acho que ao longo eu costumo falar, né, que eu tive 2 momentos de vida, né? Eu tive 12 anos de carreira, que eu fui muito business partner de TI, né? Até porque minha primeira formação é contabilidade, né? Para não entrar muito ainda em empresas. 12 anos depois, você comentou da Record, foi onde a Analytics entrou, né, no meu caminho, e foram mais 12 anos de investimento em Analytics, então são 24 anos aí dentro de tecnologia. Eu acho que o que sempre sintetiza o que eu gosto sempre foi estudar bastante, né? Então, tive uma primeira formação em contabilidade, atuei muito em tecnologia dentro desse caminho. Depois, quando eu fui conhecendo Analytics, eu percebi que eu deveria investir nisso também e acabei fazendo pós-graduação, MBA também nessa área, estatística, Big Data, até que eu já faz uns 5, 6 anos que eu tive o desejo de fazer um mestrado, né? E eu sou fissurado em estudar e ensinar. A minha questão muito é não só estudar, mas você saber o que ensinar para as pessoas. Só que eu fui arriscar, quero fazer um mestrado em exatas. E muita gente confunde achando que contabilidade é exatas. Não, como que você não viu cálculo, né? Você não viu cálculo em matemática, em contabilidade. Fui fazer o preparatório do mestrado na época de Data Science, não conheço tanta matemática assim. Aí fiz uma faculdade de matemática, né, para poder aprender. E dentro desse caminho aí veio acho que uma segunda paixão de carreira minha, que foi lecionar. Legal. Né? Então, aí eu me descobri que muitas das vezes até mais do que aquele projeto entregue ou aquela correria de escritório, mas a sala de aula acabou sendo uma experiência para mim assim única. No meu período de estágio, na época de licenciatura, eu fiz no Educação de Jovens Adultos, né? Para quem nunca teve contato, é bem diferente, né? Esse tipo de ensino, e você percebe como matemática faz falta, tem a ver com o tema de dados que a gente vai falar, mas é aquela questão de você perceber como você consegue colaborar com as pessoas no ensino. Então o ensino virou hobby, então estudar e ensinar para mim é hobby, são coisas que eu gosto. Aí fora isso, poxa, eu não sou aquela pessoa fã de academia, mas gosto de nadar. Acho que foi a única coisa de exercício físico que eu gostei até hoje foi nadar, né? Então, é gostoso. Gosto de nadar. Fiz por pouco tempo Krav Maga. Também fiz. Tava querendo aprender alguma coisa até pelas minhas origens, aí, então eu fiz um pouco de Krav Maga.
Caminhada, gosto muito de caminhada, que nem, pô, acostumei com Curitiba é uma cidade segura, então caminhava ali na cidade, pela região que eu morava, era bastante legal, nos parques ali da região. Pô, cinema, agora deu uma parada, mas eu ia no cinema quase todo fim de semana. Caramba, haja filme, hein, Rubão? Eu sou fissurado, talvez não pareça, sou fissurado em filme de terror, cara. É mesmo, eu gosto também, mas minha esposa não deixa assistir. Eu boto um filme ali pra assistir à noite e ela, não, tira. Porra, meu, enfim. Não, e assim, eu diria que meio que essas coisas acabam tomando bastante meu tempo, né? Então, tenho um tempo livre. Hoje, nem nadar estou nadando mais, né? Caramba. Até porque eu acabei de mudar de cidade e tudo, então ainda não consegui me organizar muito bem. Mas cinema já voltou à minha rotina, então lá em Campinas ali já tenho visitado as salas de cinema ali. Inclusive agosto e setembro e outubro são grandes lançamentos aí de filme de terror, quem gosta. Mesmo? Quais estão para vir aí? Pô, Invocação do Mal 4 vai lançar acho que em setembro, outubro. Só que essa semana, eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Campinas eles vai reprisar toda a franquia, né? Invocação do Mal. Vai reprisar a partir de hoje, inclusive. É mesmo? 1, 2 e 3, até lançar o 4. Eles estão fazendo ali uma... Que legal. A estratégia é boa, né? Pois é, o shopping lá em Campinas, se não me engano, em Guatemi, tava com uma Annabelle lá em exposição. Bem interessante. Caramba. Então, mas isso não é uma coisa minha, é meio que de família, né? Meus irmãos e eu, por algum motivo, desde pequeno, a gente gosta de filmes de terror. Nada a ver com matemática e dados, aquela coisa aleatória que a gente encontra na vida. Cara, você falou um negócio super legal aqui, que é algo que eu vi essa semana, inclusive, o Elon Musk falando assim: não estude programação, estude matemática e física. Cara, você vê um cara daquele tamanho falando isso, é de se pensar, né, Rubão? Qual que é a tua opinião? É de se pensar, eu acho que até são 2 cases interessantes. Eu tive um gestor de Data Science, acho que foi o melhor gestor de Data Science que eu tive, e ele é físico, né? Na mesma época eu tive um estagiário físico de Data Science. E tive uma grande funcionária em Curitiba, física, em Data Science, que acaba de ir para os Estados Unidos. Eu acho que, pelo menos, tive ótimas experiências com físicos, né, na área de Data Science, análise de dados. E eu acho que o matemático acaba se complementando, porque é aquele conservador. Embora Data Science, muitas das vezes, muita coisa é extremamente interpretativa do ponto de vista de resultado, eu acho que o matemático vem muito ali para dar... sustentar, né, as decisões dentro de Data Science. E eu acho que faz sentido porque hoje em dia, até pela quantidade de vagas, ofertas que você vê no mercado de posições de análise de dados, Data Science, etc., não que seja ruim, eu acho que pode ser um caminho de entrada. Muitos cursos, né, aqueles cursos de 8 horas, 4 horas, assista aqui, se torne em 3 dias um grande analista, etc., eu não estou dizendo que isso tudo é ruim. Eu acho que quando você nunca teve contato, às vezes é legal para você ter acesso a alguma coisa. Isso não é ruim. Mas falta profundidade. Bastante. Falta profundidade. E aí você pode ter, às vezes, bons programadores que muitas das vezes dominam SQL, Python, numa questão de codificação. Mas o ponto não é esse. Eu acho que se eu quero almejar algo mais sênior, né, procuro uma senioridade. Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não consigo interpretar um resultado do que eu estou fazendo, e isso não interessa o quanto você entenda de codificação, é a mesma coisa que você assumir, eu vou ser um grande entregador de código. Tá tudo bem, não quer dizer que seja ruim. Mas para quem quer crescer, no meu ponto de vista, em Data Science, em análise de dados, tem que aprofundar, né? Não quer dizer que as pessoas não têm que fazer um mestrado, tem que fazer um doutorado, não é que isso seja um pré-requisito, mas que minimamente se aprofunde nos conceitos que você explica. Né, o que você desenvolve. E o matemático e o físico, eu acho que nesse caminho eles mandam muito bem. Muito bem. Bota bem assim. É a base, né? A gente não tem um outro pilar aqui da Lend, que é uma empresa de tecnologia, né? E a gente recebe muito pedido agora de grandes empresas, eu preciso de um perfil X, sim, mas tem que ter base. Que esse perfil seja formado em matemática, sim, ou física, ou ciências da computação. Né? Então você vê que de fato as empresas estão começando a pedir esse tipo de perfil, né? Sim. E aí eu estava inclusive conversando com a minha esposa outro dia, falei, eu vou colocar meu filho para estudar matemática ou física, cara, porque isso aí é o futuro de fato.
né? É o futuro. E eu acho assim, se eu sair um pouco de dados, por exemplo, naquela primeira metade, a qual eu trabalhava mais como business partner de tecnologia, Sim. o que me ajudou? Eu lembro que o meu sonho, às vezes eu penso, eu não lembro por que eu gostava tanto de contabilidade. Eu acho que é porque no meu primeiro emprego, a primeira área que eu atendi como suporte foi finanças e contabilidade. Aí eu via, né, os controllers, ou aquele... Principalmente o pessoal do tributário, a maioria é tudo gênio, né? Então, aí eu via aquilo e falei, caramba, deve ser legal entender disso, né? Aí você dava o suporte no ERP, a conversa ia só até o momento em que estávamos falando de um comportamento de botão de um dado que está errado na tela. Quando eles começavam a discorrer sobre, de fato, o que estava acontecendo lá dentro, aí já não era mais para mim. Entendi. Aí eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, poxa, na época nem existia esse termo business partner, era analista de negócios, né? Uhum. Não, eu quero ser um analista de negócio de contabilidade. Aí eu fui lá e fiz uma faculdade de contabilidade. O que foi importante? Porque quando eu entrei em Analytics, e foi na Record, que a gente comentou, a minha oportunidade de entrar em Analytics era porque eu conhecia a contabilidade. E não porque eu sabia codificar. Até porque eu nem era um grande codificador naquela época. Só que quais que eram os objetivos? A gente precisa de uma turma aqui de Analytics, né? E o requerimento não era nada técnico, era uma questão. Tem um time de BI, que era ligado ao planejamento estratégico. Como que a gente consegue dar uma visão melhor de fluxo de caixa, de resultado econômico, etc. Eu não preciso saber SQL para responder esse tipo de coisa. É isso. Aonde que essas coisas ajudaram? Porque depois que eu comecei a me aprofundar um pouco em programação, até para a gente conseguir desenvolver essas primeiras coisas, para mim era muito fácil olhar o dado e saber como consolidar aquilo, porque eu sabia o que era um balanço, sabia o que era um débito, um crédito. Então eu sabia o que significava aquilo. Então aí a conversa mudou, né? Porque aí você começa a entregar coisas que você não só entrega, mas você sabe do que você está falando. Você sabe falar a língua do negócio. Sabe falar a língua do negócio. E para mim, quando quer seja analista de dados, cientista de dados, às vezes até engenheiro de dados, dependendo do caso, quando você sabe isso, quando você se aprofunda nas coisas, aí de fato você pode falar que você mudou de nível e as pessoas começam a confiar no que você desenvolve e você, no fundo você começa a ser um advisor, né? Porque você começa a estar junto com, quer seja com gerente de produto, quer seja com negócio, dependendo do formato da empresa, mas a sua opinião sobre aquilo é relevante. É extremamente relevante, né? Relevante. As pessoas acreditam, olham, veem, né? Exatamente. Hoje você está na Embev, é isso? Isso, na IBM. E você, qual que é o teu cargo? Você é manager? Sou gerente de Data Analytics. De Data Analytics, legal isso, demais. Data Analytics. E aí tem bastante, deve ter desafio pra caramba, assim, né? Hoje, quando você vai entrevistar uma pessoa para entrar no teu time, inclusive deve ter vaga aberta lá, o teu não tem um bom? Eu tenho 2 vagas abertas. Ó, galera, se inscrevam aqui, mandem mensagem pro Rubens. Analista de dados sênior, Analytics Engineer plena. Então, legal, show de bola. Estamos aí precisando aí de trazer boas pessoas tem que aí ter para trabalhar. Faculdade de física ou matemática ou não? Ali não. Não estou tão exigente nesse ponto. A gente, assim, temos um time bom, assim. Eu acho que mudei há pouco tempo, herdei um time, que é um dos tópicos interessantes de liderança, né? Você herdar outras equipes. Eu costumo falar que eu dei sorte, herdei boas pessoas ali, legal. Ótimas pessoas ali estão comigo. E queremos trazer pessoas à altura, então não necessariamente precisa ser matemática ou física, mas olha que interessante, análise de dados. Hoje em análise de dados eu tenho pelo menos 3 pilares, né, que envolve a parte de observabilidade de dados, a parte de análise de dados tradicional e o Advanced Analytics. Essa posição que eu tenho, por exemplo, é para Advanced Analytics, dentro de análise de dados. Então, por exemplo, o candidato ele precisa conseguir discorrer pelo menos um pouco sobre teste de hipótese, teste AB, uplift, análise multivariada. Eu preciso ser um cientista de dados? Não. Mas hoje em dia o analista de dados tem que saber análise multivariada. O que é análise de... Análise multivariada. Teste de hipótese? Teste de hipótese. Como que é isso aí? Né? Então, por exemplo, dado que... vamos simular testes AB, por exemplo, que é uma coisa comum que a gente faz. Talvez eu faça uma campanha de marketing ou dentro de fintech, né, que é um tema que hoje dentro da EBI eu faço parte como liderança de Data Analytics. Posso fazer uma campanha do ponto de vista de crédito, fazer um teste de meios de pagamento, ou então experiências anteriores, em pricing, como uma experiência anterior. Faço um esquema novo ali de objetivos de precificação e eu preciso, né, validar se aquilo que eu estou propondo, né, de alteração, né, para aquele grupo de clientes, de fato
funcionou ou não funcionou do ponto de vista da métrica que eu avalio. Então, por exemplo, estratégia nova de preço. Subiu a receita? Não subiu a receita? Teve algum diferencial? Então, você vai testando as hipóteses, né? Então, ou seja, dado que eu aplico uma campanha diferente para um grupo de pessoas, se a gente for falar de teste AB, no caso de marketplace é bastante comum, eu tenho que validar se isso é verdadeiro ou se é falso, né? Então, o que ocorre, às vezes você testa uma funcionalidade num site, etc. Eu preciso do analista de dados conhecer mais? Eu preciso, porque tirei uma opção de método de pagamento, né, de um marketplace. Isso foi significativo ou não foi significativo? Você testa essa hipótese, né, de ter sido ou não ter sido. Então você precisa de pelo menos uma base ali, estatística básica, para você conseguir responder esse tipo de coisa. Então hoje o analista de dados que a gente procura tem que conseguir um pouco andar nesses caminhos, né? É claro, às vezes a pessoa estudou, mas não teve a chance de aplicar. Mas não estou sendo tão criterioso assim. A questão vamos discutir, já fiz, sei do que eu estou falando, vamos aplicar. Então acho que essa aqui muito que é a legal. ideia. Só deve ter cabeçudo lá, hein, cara? Olha, tem um time bom. Tem um time bom. Eu costumo falar que as empresas acabam sendo muito diferentes. Eu acho que o que tem de legal na EBI, e inclusive até a minha liderança, quando conversou comigo um pouco antes de eu entrar, era você sai às vezes de uma empresa onde você tem área de tecnologia e dados, mas é muito rodeada somente de áreas de negócio. Agora, quando você vai para a EBI, você está falando de basicamente um prédio inteiro de pessoas de tecnologia. São 300 e poucas pessoas? Quantas pessoas deve ter? 500 pessoas? Não, na parte de dados, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento atualmente, até pelo tempo que eu tenho de empresa, deve estar por volta ali de 250. Que é bastante. Só dados, contando Data Science, Data Analysis, Data Engineering. Né? Caramba. E cresceu bastante, né, Rubens? Dados está vindo muito forte, né? Bastante forte. Todo mundo falava, o futuro é dados, posições de dados, enfim, de fato agora consolidou-se, né? Sim. Mas se a gente olha para dados, assim, eu consigo pensar, ver se eu esqueço alguma coisa lá. Tem engenheiro de dados, arquiteto de dados, data analytics, né? Tem cientista de dados. Cientista de dados. Bom, se a gente fosse pegar várias posições. É que agora tem umas novas também, né? Tem umas novas, né? O pessoal não ajuda a gente também. Então, aí tem o Analytics Engineer. Analytics Engineer até... Qual que é a diferença do Analytics Engineer? Analytics Engineer eu acho que é até engraçado, porque eu acho que é aquela posição que deram um nome novo, mas eu acho que não existe uma definição perfeita. Eu vou falar o que eu enxergo de Analytics Engineer, mas pode ser uma definição minha também, tá? pela experiência. Dentro ali da parte de análise de dados, eu particularmente enxergo o Analytics Engineer aquela pessoa que garante, se a gente fosse separar os pipelines de dados, muita parte de taxonomia, a parte de camada semântica, a parte de aplicação das regras de negócios no seu dado, para que esse dado de fato vire a tal informação, que é o clichê que se fala nos cursos aí, né? A questão, o dado não é nada, tem que transformar em informação. Eu creio que o Analytics Engineer tem muito esse papel, tá? De garantir que essa coisa tenha qualidade, mas ao mesmo tempo é interessante que ele faça, sabe fazer um dashboard, é interessante que ele saiba fazer um dashboard. Mas eu enxergo essa pessoa, embora saiba fazer aquele tradicional de análise de dados, mas tem um olhar um pouco mais forte para modelagem de dados, principalmente de camada semântica. Eu acho que isso que diferencia o Analytics Engineer do engenheiro de dados, por exemplo. Tá? No meu ponto de vista. Porque engenheiro de dados faz sentido, e etc. Aí a gente, depois, a gente vai subindo, né? Você tem ali os arquitetos de dados, os engenheiros de dados, aí se a gente for subir em camada, Analytics Engineer, depois vem o analista de dados, por exemplo, que inclusive é a área que eu atuo mais, né, atualmente, até nas experiências anteriores. Aí tem alguns nomes que, pelo menos, eu não vejo utilizarem muito, mas eu já vi em vagas do exterior, no Brasil, confesso que não vi ainda, que é muito aquela parte de Business Analytics, que a forma que eu interpreto, pelo menos, é aquele analista de dados que tem aqueles skills de Advanced Analytics, né, que conhece um pouco de estatística, sabe fazer pelo menos os modelos mais clássicos multivariados, né? Então, por exemplo, tem um problema de negócio, eu preciso fazer uma análise preditiva de uma venda. Não necessariamente eu preciso ser um cientista de dados para saber fazer um algoritmo de séries temporais. Então, para mim, esse Business Analytics deveria fazer isso. Estou analisando aqui os clientes para uma campanha de marketing, preciso fazer uma clusterização, uma análise RFM. Esse analista de dados, que é o tal do Business Analytics, deveria saber fazer isso. Né? Então, eu já vi fora do Brasil, em vagas no Brasil, confesso que com esse nome eu não vi muito, então o pessoal acaba agrupando muito isso em analista de dados. Entendi.
Aí depois a gente tem os cientistas de dados mais clássicos. Isso também é bastante curioso. Eu lembro que eu fiz algumas entrevistas para cientistas de dados até na minha posição anterior em Curitiba. E o cientista de dados, quando ele era o mais clássico, aquele que vem da academia, ele se preocupa muito com a questão, tá, eu vou fazer a ciência de dados, mas eu vou ter alguém para fazer a engenharia de machine learning? Aí é o próximo nome aí da sopa de profissões. Porque, de fato, o cientista de dados, você espera muito aquela pessoa mais científica, acadêmica, criou uma função matemática, etc. Agora, como que eu operacionalizo isso? Geralmente, o cientista de dados... não vou falar que o acadêmico não saberia fazer, mas talvez aqueles que estão entrando, né, saindo da academia agora entrando, às vezes eles não, ou às vezes faz, mas ainda é muito perfil, aí acaba entrando, né, engenheiro de machine learning, aí começa a cuidar, né, de toda aquela camada das tais esteiras de MLOps, né, que se fala muito. Aí geralmente essa pessoa, muitas das vezes, pelo menos nas experiências que eu tive, às vezes não vai conseguir debater tão profundamente, por exemplo, uma função de otimização que o cientista de dados fez, só que vai saber operacionalizar tudo aquilo do ponto de vista de governança, do ponto de vista de produtizar, de monitorar, data drift, acompanhar, que às vezes o cientista de dados, do ponto de vista computacional, às vezes não tem essa experiência. Eu me baseio muito que há alguns anos, fazem muitos anos mesmo, eu participei de uma pesquisa qualitativa do CONRI3, aqui de São Paulo, do Conselho de Estatística. Era um curso, e nesse curso a gente acabou apoiando numa pesquisa qualitativa, onde alunos de estatística, uma das reclamações que eles tinham é que eles passavam ali 4, 5 anos estudando estatística para no final perder a posição para um analista de tecnologia, né, na parte de ciência de dados. Então eu acho que é muito essa questão do cientista de dados e do engenheiro de machine learning, por exemplo, quando a gente fala isso, porque muitas das vezes o estatístico sai sem conhecimento computacional, sem conhecimento muito forte de programação. E às vezes o engenheiro de machine learning geralmente é uma pessoa muito mais de ciências da computação, mas às vezes não tem tanto essa profundidade. Essas pessoas se casam. Entendi. Né? Então é assim que eu enxergo dentro. Cara, e o que você acha do Generative AI? Como que esse negócio funciona por trás dos panos? Olha, dá uma aula rápida pra gente. Questão de IA generativa. Eu vou até trazer alguns exemplos, porque eu comecei a usar bastante na minha... Eu não falo que é minha segunda profissão, mas na segunda paixão, que é a parte de aula, né? De lecionar matemática. Eu comecei a utilizar o ChatGPT ainda na versão gratuita, se não me engano era 3. A 3, ou a 3.5, não me lembro agora. E assim, eu confesso assim, na época quando eu comecei, eu falei, olha, não sabia o que tinha por trás, não sabia nem como ele pesquisava especificamente temas de cálculo. E comecei a colocar algumas questões para ele resolver. Aí vieram aquelas questões na cabeça, aquela confusão. Tá, eu posso confiar no que ele está resolvendo? Aí eu comecei a tentar entender como que ele trabalhava por trás. E pelo menos até aquelas versões, não me lembro agora se é a versão 5.0, ouvi dizer que talvez é a parte do reasoning, né, que fala que é aquela questão de fato... entre aspas, pensar na resposta, parece que existe, embora tenham outras IAs generativas que são melhores do ponto de vista matemático. E eu comecei a perceber que ele não conseguia resolver problemas simples de geometria. Desde errar um perímetro, né, de uma figura geométrica, até você pedir para que ele fizesse um cálculo, uma derivada, uma integral, tendo a resposta como referência, você percebia que ele errava. Então seja, e é onde que isso era importante. Depois que saiu essa questão de IA generativa, muitos alunos, né, de universidades começaram a resolver os seus trabalhos, né, com IA generativa. E eu posso dizer com toda certeza que a maioria das respostas acabavam ficando erradas naquela época, né? Hoje ficou um pouco melhor. Porque no final, o que na verdade o algoritmo fazia? Ele não calculava. Né? Pelo menos naquelas versões. Ele não calculava. Ele procurava exercícios similares ou até que ele encontrava na internet e trazia ali a resposta que ele encontrava. Se alguém tivesse resolvido e acertado, ele acertava. Agora, se ninguém tivesse resolvido, ele até tentava ali trazer algum resultado, só que não ia muito em frente. Então, depois como eu fui começar a pesquisar outras IAs, etc. Por exemplo, para matemática, nos últimos 2 meses eu não vi mais a questão de competição, mas dizem que o Gemini é melhor ali para a parte matemática. Eu acho muito melhor, cara. Então, diz que ele é bastante interessante. O Perplexity também é interessante, por exemplo, para pesquisa acadêmica.
né? Porque ele responde ali com as referências. Agora, quando a gente fala, talvez não do funcionamento em si, mas das aplicações em si, porque hoje, basicamente, eu acho que se uma empresa não tem alguém falando que vai implementar GenAI, já dizem que você é um líder que está fora, né? Que você está fora ali, se você é de Analytics, né? Só que eu acho que é importante, eu acho que não dá para fugir. Todas as empresas estão querendo. Só que aí tem um ponto. Qual é o caso de uso certo? Entender as limitações dessas ferramentas. Inclusive, essa questão das limitações é uma conversa que eu tive agora de manhã com um par meu, né, da Embev. No sentido para eu saber especificamente o que eu espero de resultado disso, né, dessas IA generativas. Então, por exemplo, eu não posso esperar que eu simplesmente utilize hoje, por exemplo, Databricks, né, tem a Gini, eu coloco ali uma pergunta e sentar, acredita, ela vai responder tudo perfeito, etc. Não, porque essas coisas estão sendo aprimoradas. E volta ao tema de dados que você falou. Nada disso, para mim, funciona quando aplicar GenAI no negócio, se a parte de dados, a parte semântica não funciona. Né? Então, aí você... Ou seja, tem coisa errada aqui, vai ter coisa errada aqui. Vou te falar uma coisa. A gente estava fazendo alguns testes aqui na empresa e tinham 8 perguntas num passo a passo de um forms, complexas perguntas, hein, cara? E aí a gente tava vendo quem acertava mais. Aí os meninos fazendo na mão, tá? Eu peguei, abri o Gemini, a versão paga, nos 2 monitores, abri, tirei o print, jogava a imagem, resolvia, dava a resposta. Nas 8 etapas, acertei as 8. Certeza. E aí eu falei, caraca, meu, você acertou tudo, acertei. Eu tirei print, então ele fez o OCR, ele entendeu a pergunta, resolveu e me deu a resposta certa, assim. Sim. Tá um absurdo isso. Sim. De fato. Tá um absurdo. Assim, do ponto de vista de treinamento, eu não vou arriscar algo tão profundo, que de fato a minha área de especialidade não é GenAI da parte estatística. Mas eu acho que na questão de aplicação, eu acho que é muito essa questão do caso de uso. Então, por exemplo, em Analytics, foi onde eu tive os maiores desafios de aplicar IA generativa. Não especificamente criando os bots para responder, por exemplo, perguntas sobre compliance da empresa. Isso funciona bem. Eu acho que se você fizer um bom treinamento, tiver um bom modelo, né, ali com documentos não ambíguos, sim. Essa ambiguidade é uma palavra importante na questão de dados, não vai funcionar. Uhum. Agora, qual é a capacidade dessa IA generativa responder um KPI? Eu acho que esse que é o ponto que, para mim, ainda não é tão legal. Em 2024, eu na época estava estudando se de fato a gente plugasse o GPT dentro de uma camada semântica de um data lake qualquer, ele seria capaz de ter talvez entre aspas, né, uma inteligência para interpretar a pergunta e escolher o melhor KPI. E na época eu li uns artigos até de pesquisa da Microsoft, que essas ferramentas, do ponto de vista de GenAI, elas acabam funcionando bem do ponto de vista semântico de interpretar a sua pergunta, mas falta aquele motor de analytics para traduzir aquilo em algo com mais storytelling. Eu acho que é isso. Para mim, isso ainda não funciona bem. Uhum. Mas tem evoluções. Por exemplo, Copilot. Eu cheguei a ver casos de uso no Tableau, que eu achei bem legal, né, no sentido de... Só que lembra, camada semântica funcionando. Tem uma camada semântica de dados. Começa a perguntar no Copilot pro Tableau, e ele de fato cria gráficos ali bastante interessantes ali na integração. O Tableau, por exemplo, para quem atua com ferramentas de BI, talvez seja uma das menos intuitivas. Não é tão simples, né? É complexo ali, né? Métricas no Tableau. Então, cara, se você tem o Copilot ali funcionando, é bem legal. Né? Ele de fato consegue trazer gráficos legais, opções, né, visuais legais. Essa semana testei um pouco do Copilot no Power BI. Né? A gente ainda é bem embrionário, mas assim, tem tido resultados bem interessantes, mas dentro daquela mesma limitação. Depende muito da modelagem de dados, né, para que isso funcione. Então, eu não acho ainda que está tão confiável assim para você largar o negócio com uma camada semântica, uma tela em branco, uma GenAI. Para brincar, eu acho que é legal. Uhum. Mas eu ainda não acho que... Não tem maturidade suficiente. Não tem maturidade suficiente. A palavra certa é maturidade. Ao mesmo tempo, eu acho que também não é de se dizer, tá, então não é só porque não funciona legal que a gente não vai usar. Eu acho que esse fomento, essa questão de atuar junto com esses parceiros de tecnologia para melhorar, porque no final é isso que vai virar. É isso, né? Então, aí fica naquele ponto.
eu preciso de um caso de uso correto, entender as limitações daquela ferramenta que eu quero utilizar, entender as premissas do jogo, né, principalmente dados, e tem que testar mesmo. Eu acho que não é desistir. Né? A gente que está em tecnologia analista vai desistir disso, então encerra a carreira ali, né? Não tem mais o que fazer. Show. Mas ao mesmo tempo não já chegar oferecendo que vou colocar uma Gen AI aí, ela vai funcionar. Não vai funcionar. Tem um assunto que tá rolando bastante na internet aí, que é o mais agente, menos gente. Mais agente, menos gente. Pois é. Né? O que você acha de tudo isso? Realmente funciona? Vai ser assim? Eu acho que para algumas áreas sim, né? Quando a gente olha para as profissões do futuro. De fato, tudo que é repetitivo, eu entendo que se ainda não funciona, tem que fazer funcionar. E não é uma questão de desejo, é uma questão de competitividade, uma questão de que não tem como fugir. Né? Então, por exemplo, eu tenho na minha empresa uma área de atendimento que precisa ser 24 horas. Talvez se estivermos falando de uma empresa menor, de repente é um sacrifício você colocar uma quantidade de pessoas para esse atendimento. Dentro de algo, vamos falar nível 1, alguma coisa mais bate-bola ali com o usuário, para mim é uma solução interessante. Acabei de expandir minha empresa para começar a atender clientes na América Latina, Europa, etc., onde eu preciso de espanhol, inglês, alemão. Às vezes é difícil achar um time que consiga se comunicar nessa língua. Ou a gente consegue se comunicar nessa língua. Então, ou seja, essas funções de operação é muito difícil que não aconteça. Já está acontecendo, na verdade. Né? Então, mas é muito difícil escapar. Né? Então, as pessoas, de fato, terão que se reciclar em algumas coisas. Automação de processo, por exemplo. Eu acho que desde que eu saí da Record, eu não ouço muito mais um time de contabilidade do pessoal, por exemplo, ali que faz muito mais controladoria, às vezes na escrituração, aquela pessoa que interage ali com os RPs do ponto de vista mais do dia a dia ali, né, escrituração das coisas. Não tenho visto mais tanto isso. De fato é uma profissão, não me lembro de cabeça, mas tem aqueles vários workshops que a galera comenta muito, né? Profissões que vão sumir, contabilidade sempre tá lá, né? Acho que o controller nunca vai sumir, mas acho que a operação vai sim, de automação. Então, processos repetitivos, né? Muitas das vezes tem um termo que a primeira vez que eu ouvi foi na Johnson & Johnson, que é a parte de Intelligent Automation. Podemos entrar como uma nova carreira em Analytics. É o Intelligent Automation Analyst, né? Na Johnson & Johnson eu vi esse nome, depois acabei vendo em outros lugares, mas é aquela pessoa que conhece RPA, agora conhece inteligência artificial e ela se torna especialista em otimizar processo. Entendi. Mas eu acho que, lembra como a gente falou, é importante a camada semântica? Quando eu vou otimizar o processo, qual é a base não técnica que é importante? BPM. O que é o BPM? Que seria o Business Process Management. Perfeito. Então, por exemplo, como que eu vou atualizar um processo se eu não sei nem o que é um processo? Como que eu vou entender a importância se eu não sei como o processo se comporta? Então, ou seja, não basta eu saber fazer isso, mas eu preciso saber, né, a parte técnica, eu preciso saber como isso se comporta. Perfeito. E eu acho que os agentes, eles acabam vindo principalmente para aquilo que você não consegue dar conta. Um último exemplo que eu acho que é importante, abandono de carrinho, né, para marketplace. Às vezes você vai ter um time que consegue dar conta dos casos mais importantes ali, que estão mais na cara do gol. E aquele monte de gente que abandonou, que você não tem time para isso. Às vezes tem um marketplace grande, milhares de pessoas, você não vai atender as milhares de pessoas. O agente vai conseguir resolver essas coisas. A questão de analisar fraude em transações. Inclusive, dá até os créditos do nosso gerente de produto lá de fintech, ele tem umas ideias bem interessantes ali de trazer agentes para mais proativamente encontrar anomalias de qualidade nos nossos dados. Isso é bem legal. Ou seja, embora a gente automatize uma série de coisas com Slack lá, etc., né, mas poxa, se a gente já tiver agentes ali capturando o que está acontecendo, às vezes não resolvendo o que requer análise, mas pelo menos já encaminhando algumas coisas ou conectando nas coisas para tentar. São ideias interessantes para fazer com a gente. Mas o ponto já chegou, né? Nem é uma coisa, acho que muito de futuro e irá requerer mesmo reciclagem aí. Eu vou te falar uma coisa assim, tem muita gente, muita consultoria, né, vendendo agentes de AI, etc, né? Ontem a gente estava conversando com um CIO de uma multinacional e ele falou, Vini, eu preciso fazer um agente assim, 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 que faça isso. Eu falei, mas tem que ser um agente? Porque já veio uma consultoria aqui, fez o assessment, falou que vai desenvolver esse assessment, esse agente,
vai me cobrar X de setup e uma recorrência mensal de 36 meses de Y. Aí eu falei, mas isso é uma API integrada com outra API que te manda o dado, não precisa ser um agente. Ah, não? Então precisa tomar muito cuidado quando é agente, porque tem muita empresa que te fala que é agente é uma API que está rodando por trás só ali, né, Gilbão? Um colega uma vez falou que tem muita gente chamando if else de agente. Acho que boa, cara, excelente ponto. Acho que tem esse ponto. Acho que entra muito naquilo. É a mesma coisa IA generativa. Tudo é IA generativa agora. Por exemplo, pegar um caso recente mesmo, tipo de um mês atrás. A gente tinha construído uma métrica, estamos construindo uma métrica de contact rate, né, que é uma métrica comum na área de atendimento ao cliente. Eu tinha que fazer uma análise de texto. Eu tenho duas opções: fazer um algoritmo tradicional de NLP ou pegar o texto e jogar num Llama, né, jogar num GPT. Faz aí pra mim essa extração, né, do que eu preciso daquele texto. O ponto é, as duas coisas funcionam. Só que a questão é, qual é o custo de eu fazer isso com... O custo acho que é um ponto importante nessa questão de agente / LLM. Um algoritmo tradicional, open source, de análise de texto, faz isso para você. O seu custo talvez vai ser o processamento só da cloud de uma query. Agora, qual é o custo de você rodar milhares de tokens para fazer uma análise de texto para ter um resultado não tão melhor? É isso aí. Quanto você conhecer um algoritmo mais tradicional e open source. Perfeito. Então, acho que assim, lógico, o agente, em teoria, poderia... talvez não resolver tudo, mas resolver boa parte de muitas coisas. Sim. Mas eu acho que o fator custo é importante, porque também, muito sem exceção, quase, ou empresas que eu vinha conversando com colegas de outras empresas, embora a GenAI entra como, não, temos que utilizar e temos que implementar, mas acaba morrendo muito quando se conhece o custo dessa implementação do ponto de vista de processamento, etc., e talvez seja um dos motivos, né? Que são ideias que nascem, ideias bem legais, e de fato são legais. Mas eu acho que ainda envolvem custos que também inviabilizam. Não é talvez só a qualidade, mas a parte do custo Excelente. também. Mas o agente pode resolver muita coisa? Pode. Boa, Rubão. Tem muita gente escutando a gente agora, né? Na academia. Já deu 40 minutos? Pô, é quase, né? Essa é uma pergunta muito boa, inclusive, para a galera que está escutando a gente. Dê 3 dicas para quem quer um dia se tornar um executivo assim como você. Faça isso, não faça aquilo, enfim. Dê 3 dicas pra gente aqui. Pois é. Olha, eu acho que a primeira dica eu vou pegar dos feedbacks da minha carreira. Tá? Então, o que eu sempre ouvi quando eu era ali o analista, quando eu era a pessoa que entregava os projetos, é a questão do quê? Eu tenho que me preocupar com todo. Né? Quer seja, enquanto eu sou um analista júnior, sou um analista pleno, etc., a visão sistêmica e entender como as coisas se conectam é a primeira etapa para que você saia do estágio júnior e comece a ir para um estágio mais sênior. Né? Então, acho que foram feedbacks que eu fui tendo ao longo da minha carreira e eu percebi que eu tinha esses talentos, né? No sentido de resolvi só o meu pedaço? Não, impactei quem? Sabe, questionar. Eu acho que isso é bastante importante do ponto de vista de ter aquela responsabilidade da qualidade da entrega. Um segundo ponto é você entender que não apenas conhecer do ponto de vista técnico aquilo que você faz, mas se aprofundar também das áreas que a gente suporta, porque enquanto tecnologia nós suportamos, né? Então a gente pode ser talvez o analista mais sênior, a gente não deixa de ser uma pessoa que suporta algo, né? Então, só que se eu não me aprofundo no negócio daquele departamento, daquela empresa e etc., eu vou me tornar um líder nesse assunto? Não vou me tornar um líder nesse assunto, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E eu acho que um último ponto também, a gente for falar assim, de liderança, né? Responsabilidade com dinheiro, eu acho que isso é algo importante, né? É legal testar as coisas, é legal comprar as coisas, mas é importante ter a responsabilidade com o dinheiro da organização / responsabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque eu entendo que liderança, tecnicamente as pessoas vão te conhecer com a habilidade, olha, fulano tem habilidade, vai ser um líder ali técnico de data science. Mas se você não tem se as pessoas não te enxergam como um líder humano, isso não vai acontecer, né? Então acho que também esse pedaço, né, técnico / pessoas, isso faz parte mesmo para quem quer seguir carreira em Y, né? Então
talvez foram os feedbacks aí que eu fui recebendo na minha carreira, que fizeram eu subindo, né, e chegando aonde estou no momento. Cara, eu vou te falar uma coisa, assim, eu concordo 100%, 300.000% contigo, né? É importante você saber fazer uma gestão de um bom orçamento, né? Ou entender ali, pelo menos, os jargões, né? Sim. Eu tive uma carreira meteórica, né? Depois que eu saí da Record, até a vice-presidência de uma gigante, né? E por que isso aconteceu? Primeiro por causa do inglês, que hoje é básico, né? Então, muitos amiguinhos do meu lado ali eram melhores que eu, não subiam porque não falavam inglês. Sim. Então, galera, estuda inglês, assim. Cara, eu tô cansado de falar isso, bicho. Pra você ter uma ideia, antes de eu fazer a primeira faculdade, eu fiz inglês. Cara, assim, então, eu fui me formar é uma coisa peculiar. Eu me formei na minha primeira faculdade com mais de 30 anos. Que legal. Caraca, é isso. Tá tudo bem, né? Só que quando eu me formei na primeira faculdade, já falava inglês. Já fala inglês, Baita diferencial. Tem essa questão. Então, muito importante, assim, cara. Chega a ser chato falar isso, né? Mas é importante. Básico, né, cara, assim. Né? E o segundo é saber, né, como funciona de fato a gestão de orçamento, né? O que é um CAPEX, o que é OPEX, o que é PNL, DNA, qual é a diferença de DNA e gente. Então, é importante para um gestor saber tudo isso, né? Porque quando você senta numa cadeira de diretoria, de vice-presidência, se você olha para o teu lado, os teus pares estão falando sobre isso e você não sabe, sim, é muito ruim, né? Então, é importante. Sim, e dentro de tecnologia principalmente, né? Porque, por exemplo, o quanto que você de fato pode gastar com as inovações que quer fazer, né? Tudo bem, né? Pode ser uma pergunta simples, não, vou gastar aquilo que me derem geralmente assim, a área de finanças vai liberar ali para mim um dinheiro para gastar, mas não é bem assim. A questão é que hoje em dia, né, as empresas no fundo dependem de tecnologia, então tecnologia ela já faz parte do jogo do ponto de vista até de despesas ali, né, dentro da organização. Só que isso, quando a gente vai construir, se a gente fosse falar até, trazendo um pouquinho para Data Analytics, né? Projeto, por exemplo, que eu trabalhei, onde era importante esse sistema de orçamento, quando a gente falava de pricing. Eu posso ter um custo tecnológico de trazer um algoritmo de pricing, e isso era importante, porque, por exemplo, quanto que vai me custar uma ferramenta de scrapping, quanto que vai me custar para competição, né? Quanto que vai me custar uma equipe de data science, quanto que vai me custar errar. Também, porque no final, por exemplo, eu atuei bastante em Data Science nessa parte de Revenue Management, né? Então, errar significa menos contribuição. Eu preciso saber o que é contribuição? A gente precisa saber o que é contribuição. Porque, estamos como tecnologia entregando um algoritmo ali que envolva qualquer tema de receita. O time ali de finanças, controle vai chegar, olha, se você não me entregar uma contribuição, sei lá, de 80%, assim, um valor bem fictício, esse algoritmo aí, talvez o resultado dele não está tão otimizado. Mas se eu não sei nem o que é contribuição, eu não sei nem que cálculo eu estou fazendo. É isso aí. Né? Porque, poxa, se eu não sei que a contribuição serve para pagar todo o resto da organização, né, até chegar no tal bônus. Quando a gente fala de bônus, né? Eu quero ter bônus, o bônus faz parte de um item ali da DRE, então tem que dar uma estudada. Coisas que eu também percebo, por exemplo, em projetos de tecnologia, que é um conceito que muita gente não sabe. Custo. Né? Vou construir, né, quer seja um algoritmo, etc. Ou vou trazer uma ferramenta para solucionar um problema de uma área de negócio. O custo disso não pode ser, né, negligenciado, porque se o custo disso for maior do que o retorno que essa área trará, você não tem ainda talvez o tamanho para ter aquilo. É isso aí. Né? Então tem esse ponto. A mesma questão. Eu posso implementar GenAI na minha empresa inteira? Depende. Você tem dinheiro para gastar X mil dólares por mês ou por ano para manter, se for uma empresa milhares, menor, né? Uma empresa menor, por exemplo? Então isso é bastante importante. O reinvestimento, né? Então, eu particularmente penso que não são todas as empresas que fazem isso. As grandes a gente sabe que acabam fazendo, mas se a gente falar empresas médias e menores, ainda não pensam, por exemplo, no reinvestimento do resultado em tecnologia. Uhum. Né? Aí acaba que às vezes você cresce bastante, mas você ainda tem um sistema que não suporta mais os seus clientes, você nem tem um CRM às vezes tão adequado. Eu acho que tem CRM para qualquer tamanho de empresa, né? Perfeito. Mas eu acho que entender essa estruturação, essa questão de orçamento é importante.
E muitas das vezes aqui, se a gente for falar agora um pouquinho, sair de projeto e ir para a pessoa, é importante entender os orçamentos, por exemplo. Eu sou um líder, você tem que saber, eu posso promover uma pessoa, eu posso dar um mérito para uma pessoa, sabe, o que dentro do orçamento da minha área, do ponto de vista de resultado da empresa, eu preciso colaborar para o todo. Então, se a gente não conhece como que de fato é calculado o tal lucro, porque no final a gente sabe que é assim, tá tudo bem, todo mundo vai querer o bônus ali, né, no fim do dia. Mas todo mundo se juntou para que os termos que a gente está usando, né, pro tal do EBITDA, o EBITDA acontecer, talvez não. Então é toda uma sinergia, vamos falar assim, e conhecer de orçamento, conhecer de como que funciona uma estrutura financeira, saber o custo que você tem, ter responsabilidade com o dinheiro, isso é bem importante. Isso faz parte de uma das dicas, né, do ser líder, né? Porque Perfeito. Se você não se preocupa com isso, aí em um mês ali de líder você quebra o departamento. Não é só tecnologia, né? Tecnologia é só o meio, né? Exatamente. Legal. Galera, hoje eu conversei com o Rubens Rodrigues, foi muito rápido, infelizmente. Já passou um tempinho, né? Obrigado. A gente vai fazer uma próxima rodada com 3 outros gestores, Rubão. Tá bom. Eu queria que você participasse, assim, são outros gigantes assim, de empresas bem grandes. A gente vai ter um sofazinho aqui fora, vocês não conseguem ver, turma, mas a ideia é usar esse espaço, botar a câmera lá e fazer um debate ali entre vocês, cara. Não, vai ser super legal, cara. Falou em conversa, falou nesses temas aí, contem comigo e obrigado, Vinícius, pelo convite. Cara, obrigado demais, assim. Chamem esse rapaz aqui para ser conselheiro da área de dados de vocês, startups, etc. Qual que é o teu LinkedIn, Rubão? Meu LinkedIn é R Rodrigues RR, acho que não mudou, acho que é isso aí. R Rodrigues. R Rodrigues RR, vai estar Rubens Rodrigues, Campinas, dá para me achar ali. Legal. Assim, e compartilhem, curtam esse vídeo. Eu vou falar de indicador aqui. 91% das pessoas que nos assistem não se inscrevem e não curtem. Né? Assim, é importante. Né? Ajuda a gente, turma, de verdade, assim, né? Não é pra ganhar dinheiro, nada do tipo, é pra gente saber, né? Diminuir esse indicador, que é uma das minhas metas aqui, tá? Não, acho que é até para as conversas legais chegarem às pessoas. Exato. Obrigado, um abraço. Obrigado.